Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto módulo do nosso curso de Direito Constitucional para o Serviço Jurídico aqui do IFP. Hoje nós vamos tratar sobre as noções relacionadas ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. Primeira característica que é necessário que vocês entendam é que, segundo a nossa Constituição, o Poder Executivo ele é desempenhado pelo Presidente da República com auxílio dos ministros de Estado. E isso vocês devem entender na seara estadual e municipal. Estadual, o governador e seus secretários. Município, prefeito e seus secretários. Então, aqui no Poder Executivo Federal, o Presidente da República ele vai desempenhar dois papéis. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Então, isso caracteriza o sistema presidencialista, certo? Que contrapõe-se ao sistema parlamentarista. No sistema parlamentarista, nós temos uma divisão entre essas funções, porque geralmente o chefe de governo é um primeiro-ministro. E no sistema presidencialista, o presidente da República desempenha esses dois papéis. Vocês podem verificar no artigo 84 da Constituição, onde está enumerado todos esses papéis. A Constituição, porém, não diferencia, mas com uma leitura bem atenta, você verifica, e com o auxílio da doutrina, no material que vocês têm, especifica isso de maneira bem clara. Então, nós vamos especificar que para haver aí a candidatura à presidência da República, a pessoa deve preencher os requisitos que estão dispostos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, onde diz a presidência da República deve ser ocupada por um brasileiro nato, que ao candidatar-se, a pessoa deve estar no gozo de seus direitos políticos, ter mais de 35 anos, não ser inelegível e, claro, possuir uma filiação partidária. Visto esses requisitos, nós vamos perceber que a eleição do presidente da República acontece de maneira majoritária. Nós vamos ter, no primeiro turno, se ele não alcançar a maioria dos votos, nós teremos um segundo turno. Isso acontece no mês de outubro. A eleição ocorre no primeiro domingo de outubro, se houver segundo turno, no último domingo de outubro. O presidente da República, ele assume o seu mandato no 1º de janeiro do ano seguinte ao das eleições. Outro aspecto importante a destacar, lá no artigo 78 da sua Constituição, você vai verificar que o presidente e o vice tomam posse perante o Congresso Nacional. Examine com cuidado. A Constituição, ela vai falar das competências da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso. No vídeo anterior, eu falei para vocês que o Congresso Nacional é a reunião unicameral dos deputados e senadores. Então, o presidente da República e vice tomam posse perante o Congresso Nacional. Já no artigo 80 da Constituição, ela vai especificar quem pode, em caso de impedimento, substituir o presidente da República. Naturalmente, o vice ocupa o lugar em caso que o presidente da República esteja impossibilitado. Mas, além do vice, nós ainda temos o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quaisquer deles poderão ocupar o cargo da presidência em caso de impedimento ou vacância. Nós temos ainda, em relação ao presidente da República, vou destacar que ele também possui prerrogativas e imunidades. Como presidente da República, ele também está sujeito ao cometimento de crimes comuns e crimes de responsabilidade. Então, eu vou explicar para vocês o crime de responsabilidade. De acordo com a Constituição, lá no seu artigo 85, vocês vão verificar quando é que o presidente comete crime de responsabilidade. Para que o presidente possa ser processado, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize. Detalhe, o crime de responsabilidade é o mesmo impeachment,
é a mesma coisa. Vocês podem verificar isso no material que vocês adquiriram aí. Como é que acontece o processo? A denúncia, ela pode ser feita por qualquer cidadão, encaminhado à Câmara. A Câmara deve marcar uma sessão para apreciar e essa denúncia, ela só será aceita, pessoal, se receber 2/3 dos votos. Então, recebidos 2/3 dos votos, a acusação, formalizada, no caso do crime de responsabilidade, seguirá para o Senado Federal. O Senado Federal, ao receber todo o processo que acusa o presidente, deve notificar o presidente e, a partir desse momento, ele ficará afastado por 180 dias. A doutrina aponta o princípio da vinculação do Senado. E o que é isso? É que quando o Senado receber aí o processo por crime de responsabilidade do presidente, ele fica obrigado a apurar. Entenda bem, não quer dizer que o Senado tem que condenar o presidente, mas para evitar que o processo fique lá guardado, existe esse princípio para que o Senado possa apurar. Dependendo da situação, condenar ou absolver o presidente. É importante que se diga que o julgamento no Senado é um julgamento político. Nós vamos aqui tratar, para que vocês entendam de maneira pormenorizada, quais são os pontos mais importantes. Então, depois que o presidente é afastado, e por que desse afastamento? Para que ele não possa influenciar no julgamento. Os deputados, aliás, os senadores, irão trabalhar o processo verificando depoimentos, analisando os documentos, ouvindo testemunhas. E o presidente, como qualquer pessoa, ele tem a seu favor os direitos e garantias individuais que estão dispostos na Constituição. Então, ele vai contratar a sua defesa. No Senado, o presidente poderá ser julgado ao final desses 6 meses. A doutrina explica, caso o Senado não complete, não termine o processo em até 6 meses, no dia seguinte o presidente pode voltar a ocupar a cadeira presidencial. Então, o Senado irá verificar todas as etapas do processo e marcar a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, quem vem para presidir essa sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que possa dar um caráter específico àquela votação. Todos os senadores devem votar de maneira textual. Eu quero dizer o seguinte, que a votação é nominal e aberta, e o presidente será condenado se 2/3 do Senado assim entender, aí pela sua responsabilidade. O Senado emitirá uma resolução e o presidente sendo condenado pelo crime de responsabilidade ou impeachment, como queiram, ele perderá o cargo e terá os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Isso já aconteceu no Brasil com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, através desse exemplo, vocês podem verificar o material de vocês, pesquisar e ler a Constituição para entender. Já o crime comum, no caso, a Câmara também recebe a denúncia por 2/3 e encaminhará todo o processo para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente é julgado por crime de responsabilidade pelo Senado Federal e por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos ainda que destacar alguns aspectos agora já do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, pessoal, nós devemos entender da seguinte maneira. No Brasil é vigente o sistema de jurisdição única. O que isso quer dizer? Que, em última palavra, quem decide é o Poder Judiciário. Então, nós vamos verificar aqui algumas características inerentes aos membros do Poder Judiciário. Os membros do Judiciário, eles têm, segundo o artigo 95 da Constituição, a garantia da vitaliciedade, da inamovibilidade, da irredutibilidade de subsídios.
O magistrado, ele é vitaliciado após 2 anos do efetivo exercício da atividade jurisdicional. Como assim? Eu quero chamar a atenção de vocês porque é feita uma confusão entre vitaliciedade e estabilidade. Olha, a vitaliciedade fica para os membros da magistratura, do Ministério Público. A estabilidade é para aquela pessoa que prestou o concurso público e foi aprovada. A estabilidade, ela só é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Veja o artigo 41 da Constituição. Já a vitaliciedade, ela é alcançada depois de 2 anos do efetivo exercício da atividade jurisdicional. Tá? Então, não esqueçam dessa diferença. Aí no material de vocês, eu deixei um organograma para que vocês possam ter a noção do Poder Judiciário. E aqui eu vou tentar delinear de uma maneira simplificada como acontece essa atuação. Nós vamos ter a divisão da justiça, de uma forma geral, de 2 aspectos. Nós vamos ter a justiça especializada e a justiça comum. O que é essa justiça especializada? Pessoal, é aquela que trata da matéria trabalhista, eleitoral e militar. Então, tratando-se dessas 3 áreas, é justiça especializada. Nós vamos ter ainda a justiça comum. A justiça comum, ela se divide em justiça estadual e federal. Então, para você saber, né, onde é que o determinado processo ele vai tramitar, você sempre tem que ficar atento. Sendo matéria especializada, você vai, por exemplo, a discussão sobre as verbas de uma empregada doméstica. Então, a empregada doméstica, uma pessoa comum, né? E aí nós temos a empregadora ou o empregador doméstico. Essas 2 pessoas, elas vão discutir acerca dessas verbas trabalhistas na Justiça do Trabalho, ok? Imagine um aposentado que quer pedir uma revisão do benefício, quer pedir a revisão da sua aposentadoria. Aí você vai verificar. Não se trata de matéria especializada, então você já vai para a outra divisão, né, da justiça, comum em estadual federal. Pedir a revisão de um benefício, né, no caso da aposentadoria, é junto ao INSS. O INSS é uma autarquia federal. Portanto, esse problema será resolvido, discutido na Justiça Federal. Então, dessa forma, você deve sempre verificar, né, as 2 partes envolvidas ali na lide, né, nessa contenda. Então, essa é a primeira noção. Nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, ele é o órgão encarregado da guarda da Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal, ele dispõe aí de toda uma série de prerrogativas. Vocês também podem acompanhar na Constituição para poder entender. Então, a composição do Supremo é de 11 ministros, onde eles são indicados pelo presidente da República e eles vão ao Senado Federal passar por uma sabatina. Depois disso, eles tomarão posse. Esse é o critério. A Constituição especifica notável saber jurídico e reputação ilibada, né, para figurar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Também merece destaque o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado pela Emenda Constitucional número 45. E qual é a proposta do CNJ? É atuar, não é, na função administrativa, financeira e verificando o cumprimento do dever funcional dos magistrados. Após a criação do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário, né, passa a ter uma nova roupagem. Por quê? Isso se deu em virtude, né, de toda a análise que é feita pelo CNJ, como, por exemplo, o CNJ ele determina o cumprimento de metas, para que se possa especificar o preceito constitucional lá do artigo 5º, que fala na duração razoável do processo. Então, o CNJ implementa metas, também é responsável, né, por designar que
a Justiça possa realizar procedimentos de maneira a diminuir o número de processos, como, por exemplo, pessoal, a questão da conciliação. Você já deve ter ouvido falar, até mesmo na TV passa, falando Semana da Conciliação. Então, ali o Poder Judiciário tenta resolver uma série de processos em que não tem uma maior complicação com o comparecimento das partes, né, para que se possa resolver uma determinada matéria, né, não demorando tanto como de costume acontece com os processos. Né? Tem também a questão carcerária, onde os mutirões são realizados para verificar a condição de quem está nos presídios, né? E que às vezes necessita, né, de um advogado e não, às vezes por uma medida simples, né, não conseguiu sair. Então, nesse mutirão carcerário, todos os processos são analisados em conjunto, né, pelo Judiciário, pelos membros do Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelos advogados, de modo que, né, essas pessoas possam ter seus processos resolvidos de uma maneira mais rápida. Então, a composição do CNJ, ela é uma composição eclética. Ela está composta de membros da magistratura, tá? Membros do Ministério Público, advogados e tem também 2 cidadãos, um escolhido pela Câmara, outro escolhido pelo Senado, para que eles possam apreciar, né, todas essas matérias. É necessário ainda que se diga que o papel do CNJ tem sido de uma relevância, né, importante no aspecto em que você pode verificar no site do CNJ, por estado, o cumprimento, né, a resolução de processos. Ele mantém, né, um sistema de dados atualizados em que a gente pode ter uma noção de como se dá o funcionamento, né, da justiça. Outro aspecto ainda que eu queria abordar com os senhores, que veio também com a emenda constitucional número 45, foram as chamadas súmulas vinculantes. A súmula vinculante, ela está disposta aí no artigo 103A da Constituição Federal. E o que se propõe essa súmula vinculante? Ela se propõe também a resolver, né, quando for aplicada, resolver vários processos de uma única vez. Essa súmula vinculante, ela é analisada pelo Supremo Tribunal Federal, né, que vai votar. Nós temos na lei, né, aí o rol de pessoas que podem propor a criação dessas súmulas vinculantes, em que o Supremo deverá apreciar, né, e aprovar. No caso, né, o juiz, quando existe já uma súmula vinculante sobre aquela matéria, ele deve aplicar, né, e dessa forma poderá resolver o processo de maneira mais simples. Temos aí uma série de discussões em torno da súmula vinculante, né, se quem é a favor, quem é contra, mas isso, né, fica para uma próxima oportunidade. Então, obrigada, bons estudos.